Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui falar sobre o livro Fábrica de Vespas, do Ian Banks. Eu recebi esse livro de parceria com a Dark Side Books e caso algum de vocês tenha interesse em comprar, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, vocês ajudam o canal a crescer, então não deixem de dar uma olhada aqui embaixo. Dos lançamentos da Dark Side desse ano, esse foi um dos que mais estava me chamando a atenção. E eu tô bem curiosa por essa história desde o início do ano, então eu finalmente pude ler. E com certeza é uma história muito interessante que vai agradar muitos de vocês. Aqui nós vamos ter uma história narrada pelo ponto de vista do Frank, que é um garoto de 16 anos não muito normal. Logo de cara nós já ficamos sabendo que o Frank, com 16 anos, já matou 3 pessoas. Mas ele mesmo acredita que essa foi só uma fase e que essa fase de matar pessoas já passou. Considerando isso, vocês podem imaginar aí com que idade ele começou essa fase. Só que isso não significa que o Frank parou de causar dor, sofrimento e até mortes. A única diferença é que ele passou de humanos para animais. Só que pra ele tudo está ok, isso é algo relativamente normal aos seus olhos. Ele mesmo tem seus motivos para acreditar que tudo que ele tá fazendo é certo e ele não se considera louco nem nada do tipo. Isso é muito interessante ver uma história narrada pelo ponto de vista de uma pessoa que pensa assim, pra você ver como é diferente a forma de pensar e como algo que pro leitor pode parecer absurdo, pro personagem pode ser algo completamente normal. E não apenas normal, mas algo que ele deva fazer. O Frank vive com o pai dele, que também não é uma pessoa muito normal. No início nós ficamos sabendo que ele cola adesivos com o tamanho e volume de todos os objetos da casa. E ele acredita que essas são coisas extremamente importantes e ele faz com que o Frank também grave o tamanho e volume dos objetos da casa. Então vocês já podem ver que essa família é um pouco diferente do normal. Só que além disso, nós também temos um terceiro integrante desta família, que é o Eric, que é irmão do Frank, e ele está internado em um hospital psiquiátrico. Mas logo no início da história nós ficamos sabendo que ele acabou fugindo deste hospital. Nós não sabemos, a princípio, o grau de loucura do Eric, nós não sabemos muito bem o que aconteceu. O Frank dá algumas dicas do que pode ter acontecido, mas ainda fica muito nebuloso na cabeça do leitor. Isso vai sendo explicado ao longo da história. Durante a história, o Eric faz várias ligações para casa e tem conversas bem estranhas com o Frank, dizendo várias coisas, mas com o intuito principal de dizer que está se aproximando cada vez mais de casa, e isso cria uma apreensão no leitor por não entender muito bem o que está acontecendo ou o que irá acontecer. Conforme o livro vai se desenvolvendo, vão surgindo respostas e assim é possível entender melhor o presente e passado do protagonista e da sua família. O Frank também vive numa ilha e ele é bem recluso, ele possui várias limitações, ele tem apenas um amigo e além disso ele não é registrado, então é como se ele nem existisse na verdade. Ele nunca nem foi pra escola, ele estuda em casa e tudo isso contribui na sua personalidade, na forma como ele age perante as coisas. Mas ao mesmo tempo, o Frank, apesar de ter um lado muito sombrio e fazer coisas que não são normais aos nossos olhos, as pessoas ao redor do Frank, apesar de não serem muitas, não percebem o que está acontecendo, não percebem o que eles fazem, porque o Frank veste uma máscara e ele sabe muito bem como agir dependendo do lugar e das pessoas com que ele está se relacionando. Então tudo o que ele faz por trás é meio que um segredo compartilhado apenas com nós, leitores. Eu particularmente me interesso muito por histórias que envolvem personagens psicopatas ou qualquer tipo de personagem que pense diferente do que nós estamos acostumados a pensar. Eu acho muito interessante ver o ponto de vista de uma pessoa que vive de uma maneira que está fora dos padrões do que é considerado normal. Então esse foi um livro que me prendeu desde o início, com a sua trama e com seus mistérios. Eu ouvi algumas pessoas falando que era uma história lenta, que passava devagar, mas não foi assim pra mim. Eu comecei e eu não consegui parar até terminar o livro. A cada capítulo eu ficava mais curiosa ainda pra entender o que estava acontecendo ali. Eu admito que eu fiquei um pouco desconfortável com algumas cenas que envolvem torturas de animais. Isso é algo que eu realmente não sei lidar muito bem. E esse livro é bem violento e direto, então é bom que o leitor saiba disso antes de começar a ler. Ao final do livro não existem respostas para absolutamente tudo que acontece na história, mas ainda assim as revelações finais do livro deixam o leitor bem chocado e são muito surpreendentes. Durante a leitura eu imaginei 1000 finais diferentes e eu tentei viajar ao máximo para ver se eu descobria o que iria acontecer, mas o que realmente aconteceu foi algo que eu nunca iria imaginar, nem me passou pela cabeça alguma coisa semelhante. E eu gosto muito quando isso acontece de verdade. Pra mim, a melhor parte de ler um livro é quando você chega ao final e você se surpreende com o que aconteceu. Mas enfim,
Esse é um livro que vai fazer com que o leitor questione e reflita sobre muitas coisas e vai mostrar um ponto de vista de uma pessoa com uma vida bem peculiar. Pra quem se interessa por esse tipo de história, Fábrica de Vespas é um livro incrível. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas o título desse livro também é fenomenal. Eu não vou falar exatamente o porquê pra não dar spoiler pra ninguém, mas vocês vão descobrir durante a leitura que existe um motivo claro e objetivo do porquê do título do livro ser Fábrica de Vespas, mas também tem um sentido subjetivo que vocês vão entender mais pro final da história. Eu achei isso bem legal e eu também gosto muito quando o título se relaciona perfeitamente bem com a história do livro. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco da minha experiência de leitura pra vocês, eu espero que vocês tenham se interessado pelo livro também. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo!